graça e paz de Jesus. Nesta feita eu quero refletir com vocês sobre uma questão de extrema importância e relevância para o nosso bem-estar como pessoas e principalmente como cristãos que somos. Eu quero desenvolver com vocês e pensar em como resgatar o equilíbrio emocional. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão desequilibradas e estão se desequilibrando dia após dia, devido a uma avalanche de situações e problemas sociais, problemas econômicos, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de interrelacionamentos, crises no âmbito espiritual. Eu quero pelo menos pensar com vocês em como resgatar o ponto de equilíbrio. E eu quero fazer isto me atendo principalmente às orientações da Bíblia Sagrada. À guisa de introdução, é importante também pontuar que vivemos em um mundo estressado e, infelizmente, estressante. Todas as coisas, infelizmente, conspiram para nos estressar, para nos abater, mas também é importante entendermos que nós estamos travando uma batalha. Batalha de natureza espiritual, batalha de natureza emocional, batalha de natureza biológica, da natureza do nosso ser, doenças e mais doenças surgindo, e batalhas de natureza socioeconômica. Mas diante dessas batalhas, dessas situações que causam e geram desequilíbrio, precisamos e devemos buscar ajuda e auxílio. E qual é a forma correta? É buscar aquele que pode realmente nos ajudar, aquele que realmente pode mudar a nossa vida e nos trazer ao ponto de equilíbrio. Eu estou falando do nosso Deus, o nosso bondoso Deus, por meio de sua poderosa palavra, tem orientações, tem direção para a nossa vida, para a sua vida. E é sobre exatamente isso que eu quero discorrer com a ajuda do Espírito Santo e poder, de uma maneira ou de outra, trazer uma lucidez no que tange aos princípios fundamentais da palavra, que nos orienta e nos mostra como devemos resgatar ou ter o equilíbrio emocional que precisamos. Em primeiro lugar, precisamos ter cuidado com aquilo que estamos vendo. Em segundo lugar, precisamos ter cuidado com aquilo que estamos ouvindo. E em terceiro lugar, precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos. O corpo humano se projeta para o mundo externo através dos nossos sentidos, que são 5. E pelo menos 3 deles, eles agem de uma forma tão dinâmica e ao mesmo tempo numa rapidez tão incrível que, se não fecharmos as brechas, principalmente nestas 3 áreas, nós somos atacados na nossa mente, atacado nas nossas emoções, atacado nos nossos sentimentos,
Por isso, há uma necessidade grande de pararmos para analisar e buscarmos a ajuda em Deus por meio de sua palavra para termos um equilíbrio que precisamos. Em primeiro lugar, devemos ter cuidado com aquilo que estamos vendo. Será que o que estamos vendo traz edificação para nós? Será o que estamos vendo, contemplando, é bom para o nosso coração? É bom para a nossa mente? E você pode talvez argumentar, mas é impossível não ver. Está diante dos meus olhos. Só que o problema não está só em ver. O problema é o que é gerado dentro do coração, dentro da mente de cada um. O Senhor Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Por isso, depende muito da forma que vemos as coisas, que enxergamos as coisas. Há de convir que o nosso arqui-inimigo, o nosso adversário, procura sempre mostrar o que é negativo, o que é mal, o que é ruim. O que mais tem nos dias de hoje são visões daquilo que é mal, daquilo que é destrutivo, daquilo que machuca, daquilo que corrói. Mas precisamos então parar para bloquear os ataques do inimigo no que tange a nossa visão. Por isso que a Bíblia diz, o livro de Jó, capítulo de número 31 e versículo 1, fiz um concerto com os meus olhos. Como os colocaria, disse Jó, ou os fixaria em uma virgem? Jó estava querendo dizer que ele se policiava no que ele via. Ele era cauteloso com aquilo que ele olhava. E ele coloca em tom poético: como eu fixaria, eu colocaria os meus olhos numa virgem? Como eu desviaria o meu olhar para o que não vai trazer edificação para a minha vida? Como eu vou desviar o meu olhar para aquilo que não vai me trazer benefício nenhum ou algum? Por isso, meus queridos e queridas, tenha muito cuidado com aquilo que você vê. Razão de muitos conflitos e transtornos emocionais muitas vezes ocorreram ainda na infância, na adolescência, por aquilo que víamos, por aquilo que ouvimos e por aquilo que foi falado contra nós, sobre nós ou para nós. Então tenha muito cuidado com aquilo que você vê. Por isso Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Uma das portas de entrada do ataque para atacar a nossa alma, que o inimigo tem utilizado, é a visão. Por isso a Bíblia também diz, em Gênesis capítulo 3 e verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Está falando de Adão e Eva, os nossos primeiros pais.
Tudo começou com um olhar. E vendo que a árvore era boa para se comer. Então temos que ter muito cuidado com o que estamos vendo. Porque quem sabe tem sido a porta de entrada para o inimigo atacar a sua mente, atacar a sua alma, ferir o seu coração. Mas a Bíblia também diz, em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então tenha muito cuidado com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não vem do Pai, está falando de desejos que são aflorados quando nós olhamos algo que não devíamos olhar. Por isso, essa palavra para nos trazer ao ponto de equilíbrio. Que o Senhor coloque um colírio celestial nos nossos olhos, para que possamos contemplar a grandeza de sua glória e podermos olhar para as pessoas e enxergar nelas uma alma, uma vida que necessita da presença, da graça, da misericórdia, do perdão, da libertação e da salvação em Cristo. Mas também Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8, ainda nos orienta acerca do que nós precisamos e devemos ver, ou ainda aquilo que nós não devemos ver. Provérbios diz: não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Provérbios ainda, capítulo 4 e verso 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, nos orienta, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, firmemente, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós devemos olhar direito, olhar para frente, olhar para Jesus. Mas existe ainda uma segunda coisa que podemos fazer e aplicar nas nossas vidas, que a Bíblia ensina, para termos equilíbrio emocional. Precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos. O sentido da audição. Quantas pessoas são feridas, são machucadas, são destruídas, porque ouviram uma palavra maldita, uma palavra maligna, que entrou nos seus corações, isto é, nas suas emoções, causando males terríveis. Então, muito cuidado com aquilo que se ouve. A pergunta é: o que você tem ouvido tem edificado a sua vida? Tem como produto total resultados positivos ou negativos? Traz a presença de Deus
ou afasta a presença de Deus? Atrai a presença do Espírito Santo ou afasta a presença do Espírito Santo? Por isso, a Bíblia também nos admoesta. Epístola de Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 9. Sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Ainda a Bíblia diz acerca do cuidado com aquilo que ouvimos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Quer ter uma vida equilibrada? Quer ter uma vida abençoada? Ouça a palavra de Deus. Inculque a palavra de Deus. Absolva a palavra de Deus. O salmista declarou no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a fé também vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia também ainda diz e nos orienta. Evangelho de João, capítulo 8 e verso 47. Quem é de Deus, disse Jesus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Ele estava falando com os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei, que não davam ouvido à palavra de Deus dita pelo Mestre Jesus. Por isso Jesus expressou: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se você é de Deus, se você teme a Deus, você não somente vai escutar, porque escutar a palavra de Deus, todo mundo escuta, mas ouvir significa compreender, dar atenção para poder então aplicar, praticar, desenvolver na sua própria vida. Então, a importância de ouvir a palavra de Deus. Romanos, também, capítulo 10, versículo 17, confirma, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Recapitulando, tenha cuidado com o que você vê, tenha cuidado com o que você ouve, tenha cuidado, em terceiro lugar, com aquilo que você fala. Tenha muito cuidado com o que você fala. Nós temos que ter cuidado com o que falamos, porque as nossas palavras, elas sobem para um reino além do natural, sobem para o reino espiritual, e depois elas voltam sobre nós. Que o Senhor nos livre, para que não sejamos reféns, escravos das nossas próprias palavras. Por isso, eu faço de minhas palavras, as palavras ditas pelo apóstolo Paulo, que quando ele pedia oração aos irmãos, para que ao abrir de sua boca fosse lhe dada a palavra de Deus, a palavra com poder, com sabedoria, com revelação. Que não fosse as suas próprias palavras, mas as palavras vindas
do Espírito de Deus, do próprio Deus. Então tenha muito cuidado com aquilo que se fala. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, das palavras. E quem bem as utiliza, comerá do seu fruto. Então tenha muito cuidado com aquilo que você fala. Em terceiro, ainda dentro desse ponto, a Bíblia também diz, Tiago capítulo 3 e verso 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Também a Bíblia diz, em Mateus capítulo 12, verso 37, o cuidado que nós devemos ter com aquilo que falamos, porque por tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por isso urge a necessidade de vigiarmos, de fecharmos brechas naquilo que vemos, naquilo que ouvimos e ainda no que falamos. A Bíblia também ressalta, Provérbios capítulo 15, verso 1, a resposta branda alivia o furor, porém a dura suscita a ira. Salmo de número 37, verso 30, a boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. Eu me preparo para concluir esta reflexão, dizendo-lhes, afirmando-lhes, que para termos uma qualidade de vida emocional, para termos equilíbrio emocional, precisamos vigiar com aquilo que estamos vendo, vigiar com os nossos olhos. Em segundo, precisamos ter cuidado com o que estamos ouvindo. E em terceiro, precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Fique na bênção, fique na paz.